Hoje são 20 de abril de 23 e nós vamos para o nosso quarto encontro, né? Então, esses primeiros capítulos que nós estamos vendo agora, eles são mais conceituais, colocando o contexto e os principais conceitos que são trabalhados na tradição da Vedanta Advaita, né? Na tradição sânscrita, de um modo geral, né? Mas, mais dois, no próximo encontro, ainda é um pouco mais conceitual, e no segundo encontro, a partir de hoje, nós vamos começar a ver textos. E aí, sem ter essas noções básicas, mínimas, a gente pode, talvez ter alguma dificuldade de compreender os conteúdos, né? E eu acho que com essas discussões iniciais, na hora de ler as poesias, os hinos, os aforismos, aquilo vai fazer mais sentido, né? E dali até o final a gente vai ter vários, né, passagens do Bhagavad Gita, passagens dos Upanishads, textos do próprio Shankara, né, os comentários do Mandukya, o próprio Atmabodha, então vai ser um pouco mais conteudista mesmo, né, da gente conhecer as ideias segundo esses autores, né. Então eu convido vocês para a gente ver hoje o capítulo da página 40 a 47, que é na filosofia Vedanta, Maya não é ilusão, e quem já teve contato com textos em português da tradição indiana, de uma forma geral, é muito frequente a gente encontrar Maya traduzido como ilusão, né? E isso cria uma ilusão nas nossas mentes, né? Por isso a discussão que o Alberto traz sobre o conceito original de Atman e o conceito original de Maya. E é muito bacana de ver, porque até a doutrina secreta fica mais interessante de ser lida depois que a gente entende melhor esses conceitos, né? Ou pelo menos na minha opinião isso. O Bruno riu. Concorda, Bruno? Não precisa concordar comigo, mas a gente começa a compreender melhor aquela terminologia, e aí faz mais sentido, né? Então, eu vou abrir os meus slides, como sempre. Quem quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha, ou levanta a mãozinha lá, clicando em reações ou reactions, né? Levantar a mão, né? Ou faz assim, ó, para a gente ver, para poder abrir a palavra, tá bom? Então, eu vou abrir o meu material aqui. Como sempre, eu fiz um resumo com destaques, né, do principal, na verdade, de quase todo o capítulo mesmo, para que a partir disso a gente consiga conversar um pouco melhor. Uma boa noite para todos. Deixa eu reduzir aqui para poder enxergar melhor o material. Então, estamos no nosso quarto encontro hoje, do GLUX, nosso grupo de estudos do Lux. Por enquanto, estamos no livro Atma Yoga. Estou calculando, pelo que eu fiz uma revisão hoje, e eu acredito que nós vamos até o final de julho, para ver todo o livrinho. Mas depende muito da gente mesmo, a gente pode acelerar ou reduzir esse programa. E aí a gente pode ir comentando, então, no WhatsApp, o que vocês pensam sobre. Quero saber, inclusive, assim, vocês acham que esse ritmo está legal, né? Isso importa saber. Então, revisando, o primeiro encontro foi o prefácio e a introdução, o segundo encontro, o capítulo Atma Yoga e Asparsha Yoga, o terceiro, que foi o passado, o significado original de Atman. Hoje veremos na filosofia Advaita, Maya não significa ilusão, e no nosso próximo encontro, dia 27 de abril, nós iniciamos a parte 2, com o capítulo sobre a tradição Vedanta Advaita, né, que é um panorama sobre a tradição Vedanta Advaita, e no nosso encontro 6, Fundamentos para a Filosofia de Shankara, a gente vai começar a ver textos mesmo vinculados à tradição. No caso, a gente vai começar com os fundamentos
né, os textos base para o Shankara, né, no caso os Upanishads e os 4 Mahavakyas, depois vão ver Bhagavad Gita e os Brahma Sutras, e aí na reunião 8, a gente começa a ver textos do Shankara, não, a gente vê alguns comentários de Blavatsky, de Subarô, do Regal, de alguns autores, né, e aí a gente vai para os textos do próprio Shankara, tá? Eu dei uma revisada no nosso encontro último e vi que houve alguns comentários que não foram respondidos da reunião passada e de antes, então eu só chamei atenção aqui para comentar bem rapidamente. Achei bacana que a Mazé disse, e é verdade, essa é a intenção, é um grupo de estudo, que a leitura antes da apresentação ajuda muito a entender melhor. Então, eu sugiro, insisto, se vocês puderem, ler o material, né? A Sandra comentou, na verdade, eu reduzo um pouco, às vezes, o que vocês comentam, né? São ensinamentos que nos faz buscar cada vez mais o sagrado dentro de nós. A intenção da Atma Yoga é exatamente isso, né? E aí eu já respondo que sim, está ficando gravado e está sendo postado no canal da editora Garbalux. Então, eu dividi em 3 e o Bruno está fazendo essa gentileza para a gente de editar. O primeiro encontro já está em 3 pequenos vídeos, que eu coloquei já no grupo, e os próximos também serão em 2 ou 3 pequenos vídeos, cada um deles colocados. O Paulino e a Yara fizeram a gentileza, eu não estava lembrando quais eram as 6 darshanas, né? Faltava uma, então eles destacaram Vaisheshika, Nyaya, Mimamsa, Sankhya, Yoga e Vedanta, eu estava esquecendo a Vaisheshika. O Pedro comentou que o capítulo passado dá ênfase na diferença entre o eu, que é todos os nossos condicionamentos, né? O eu que é relativo, e a diferença dele para o Atman, que é uno e em tudo está, né? E a Marisa comentou que gosta muito do Nagarjuna e do método dele, de questionar, de analisar, da análise da existência, ou não de essência, né? Da individualização das manifestações, e que o estudo ajuda a se chegar ao conhecimento não através, da afirmação, mas por exclusão daquilo que não é, que é um modelo bastante usado por alguns filósofos, né? E Nagarjuna, como um filósofo, o faz também. E também teve muitos agradecimentos e dizendo que estava feliz, que estava gostando. É importante que vocês nos deem um retorno para a gente ir melhorando. E eu agradeço, porque para mim está sendo muito bom também. Então, vamos lá. Eu acho que eu tirei, tinha um de abertura aqui, mas tudo bem, está perfeito aqui. Começamos hoje, então, na página 40, tá? Sobre a filosofia Advaita, ressaltar, né, que Maya não é ilusão, e o texto começa falando que a palavra Brahman tem origem na raiz Br, né, BRH, Br, né, Br, é gutural isso, e que significa expandir-se, mostrar-se, crescer. Então, ao expandir-se, palavra Brahman, ao expandir-se, gera a vida primordial que sustenta, que preenche, que cresce e sustenta o universo, que vai dar possibilidade da manifestação. A manifestação, Brahman não é manifestação, é pré-manifestação, né? Então, nesse processo, para preencher o círculo, que é o espaço, quem já leu Blavatsky, Doutrina Secreta, vê bem ela fazer essa descrição, e eu não destaquei ainda, mas é importante a gente entender que das 6 darshanas, muito claramente, a Vedanta é muito irmã conectada com a filosofia Sankhya, né? A linguagem, a terminologia das duas é muito próxima, muito repetitiva, muito coerente uma com a outra, né? Elas têm um processo, um fundamento
muito semelhante mesmo. Uma interpretação das informações, dos ensinamentos que estão nos Vedas, muito semelhante, né? Um destaque a questões muito próximas uma da outra, né? Então, para preencher o círculo nesse processo, é necessária a presença de um poder, que é um poder cósmico, que crie as condições do aparecimento do universo em todas as suas gradações e esferas, ou seja, em todas as dimensões através das quais ele irá se manifestar. Desde o estágio mais elevado, porque a gente usa dessa forma a imagem, né, desde o alto e sutil até o mais denso e mais material, né? Essa força, diz o texto, ou poder, é chamada Maya, ou Prakriti. Maya é a mãe da existência, a geradora das formas. É graças a Maya que a gente tem as diferentes formas de manifestação. A existência, o colocar para fora, o mostrar-se, o que permite que Brahman expanda-se, se mostre, cresça, faça manifestar. Essa força projeta a teia do universo e, ao mesmo tempo, cobre, vela, por isso o desvelar depois. Então, ao mesmo tempo, projeta a teia onde o universo pode se manifestar, essa força toda se manifesta, e, ao mesmo tempo, cobre, vela, o Uno, ou Brahman, que é a realidade primordial. Então, ao gerar isso é claro, é uma imagem para a gente tentar colocar em imagens, em palavras, em símbolos, o que seria isso? Então, existe o todo, a realidade primordial, o Uno, o Brahman, que tudo é e nada expressa. Maya vem, ou Prakriti, vem como um véu que, ao cobrir e gerar uma teia, para que isso se expresse, se manifeste, cria uma realidade, que não é a realidade primordial, a realidade última. O termo Maya aparece no Rig Veda, ele vai citar ao longo do capítulo vários textos onde aparece a palavra Maya. Aparece no Rig Veda, lembra os 4 Vedas? O Rig Veda é o mais antigo, o primeiro, o mais longo. Com o sentido, o termo aparece com o sentido de poder oculto, e tem relação com o termo utilizado na Sankhya, Prakriti. E Prakriti, na Sankhya, é dito ser o substratum primordial gerador da matéria do universo, uma força essencial para a manifestação do universo. Então, Maya é outro nome para Prakriti, que é a semente que dá nascimento ao aspecto fenomênico do universo. Ou seja, na linguagem nós temos o númeno e o fenômeno. Para ter fenômeno, nós precisamos de um véu, uma divisão, uma dualidade que se manifeste. E númeno, Brahman, é não divisível. Então, não tem como ser eu e outro se eu não tenho algo que faça a distinção nisso. E a manifestação, a existência, depende dessa diversidade para poder ser percebida como algo que não seja o único que existe, que é Brahman, né? Ele usou, principalmente aqui, o Swami Sarasvati. Ele vai usar ao longo do capítulo vários autores, né? Então, eu só citei, só coloquei aqui a referência. O Swami Sarasvati. Bom, já começamos bem difícil, né? Mas quais são os conceitos chaves que a gente tem aqui? A gente já viu, Atman, Brahman. Brahman é esse todo
uno, realidade última, né? Para se manifestar o universo, o manifesto, a existência, esse círculo, esse espaço, que não é um círculo, né, é um espaço, mas círculo é uma forma de tentar atribuir uma imagem a isso, é preenchido, é o espaço preenchido por Brahma. E, ao criar uma teia e velar esses espaços que vão ser repartidos, Maya, ou Prakriti, gera aquilo que a gente vai conhecer como existência, como manifestação em suas várias gradações, desde o estágio mais sutil até o mais denso. E esse termo, Maya, que vai ser discutido agora, aparece com esse sentido de poder oculto, sendo semelhante ao que a Sankhya vai usar como Prakriti, substratum primordial gerador da matéria, né? E isso é aquela semente que vai dar nascimento ao aspecto fenomênico do universo. Alguma dúvida até aqui? Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha. Eu tenho um problema aqui. Se alguém levantar a mão, será que eu enxergo? Sim, enxergo. Continuando. Aí ele cita o preâmbulo da edição em inglês dos Upanishads, feita pelo Mead, G.R.S. Mead, que era o secretário particular da Blavatsky, e o Jagadish Chattopadhyaya, em que eles traduzem os principais Upanishads, e no preâmbulo eles falam sobre essa relação entre Maya e Prakriti, e abordam esses dois termos, relacionando-os também com Ishvara. Ishvara é o nome, é como é chamado a força de geração, a força criadora do universo. Então, entre aspas, o que está colocado lá, só que aqui traduzido ao português. Prakriti, o poder criativo primordial, lembra que é um termo muito usado na Sankhya e que está na doutrina secreta bastante. Prakriti, o poder criativo primordial, também chamado de Maya e Avidya ou de Ishvara. Então, dependendo do contexto, essas palavras também vão elas não são idênticas, como a gente já comentou lá desde o primeiro dia. A gente não deve tomar esses conceitos de diferentes tradições como sendo isso é isso, como sendo idênticos ou a mesma coisa. Mas eles têm conexão como uma forma de descrever provavelmente mesmo aspecto, mas a partir de culturas e de pontos de vista distintos. Então, aqui a gente está vendo cultura indiana, todo, né? Mas a Sankhya e a Vedanta falando separadamente. Tá? Então, Ishvara, Prakriti e Maya como o poder criador do universo material. A Vidya está aí no meio? Lembra que a gente viu a Vidya lá no segundo dia? Ou no primeiro? A Vidya, falta de percepção do real, falta de sabedoria última, né? Que é Vidya, esse conhecimento último, essa sabedoria última. Então, a Vidya vai estar, e ele vai comentar isso agora, vai estar vinculado a Prakriti e a Maya, no sentido de que é aquilo que dá o véu e que precisa ser compreendido para ser retirado esse véu, desvelado a verdadeira natureza última. E Ishvara é o poder criador, tá? Ishvara, vocês vão ver várias referências, é muito usado em toda essa literatura, e no Bhagavad Gita é muito usado também, né? Prakriti, ou Maya, tem função criativa e projetiva da materialidade. É aquilo que dá força, que dá impulso à materialidade. Sem isso, não seria possível o surgimento do universo em todos os seus níveis de existência. Agora, vamos lembrar que materialidade
não é apenas o físico, o material no sentido grosseiro, mas todo tipo de vibração, todo tipo de onda, todo tipo de pensamento é materialidade do ponto de vista das tradições indianas. Nos Upanishads, o termo Maya é usado como no Rig Veda, como um poder gerador da diversidade do universo. É Maya que permite essa diversidade de manifestações do universo, a partir da condição inicial primordial, que é Brahman. E no Brihadaranyaka e no Shvetashvatara, que são dois grandes Upanishads, a palavra Maya tem o sentido de poder ou de força. Tá? Ele está usando novamente aquele autor que ele usou no capítulo passado, Baldev Sharma, né? Que é muito citado aqui, comentando o Brihadaranyaka, o Shvetashvatara, e comentando os escritos de Shankara também. Então, ele está comentando Maya, o significado de Maya, a partir desses materiais. O poder criador, Maya ou Prakriti, é um poder inseparável de Ishvara. Então, aqui vem a conexão com Ishvara agora. Por quê? Porque se Ishvara é o poder criador, e se o poder criador é Maya, é Prakriti, que dá condições de que as diversidades sejam criadas, e se Ishvara é o criador, no sentido de é usado como Deus criador em algumas das linhas indianas, né? Então, se Ishvara é esse Deus criador, e Maya e Prakriti é o poder que torna possível a criação, né? Eles estão todos muito conectados. Maya é uma inseparável força de Atman, que fabrica a multiplicidade de formas. Isso está no Shvetashvatara. Maya é uma inseparável força de Atman que fabrica a multiplicidade de formas, que permite a diversidade de manifestações. E em Shankara diz, o Sharma que está destacando isso, Maya é a vontade de criar as aparências e a produtora do mecanismo de ver uma multiplicidade de objetos, projetando-se na dualidade. Neste aspecto, Maya chama-se Avidya. Agora apareceu a Avidya, então peraí, Jane, como? Gente, eu também estou fazendo um exercício aqui para tentar colocar. É engraçado. Eu sempre gostei muito de Vedanta. E eu tenho uma certa dificuldade de colocar em palavras, mas é como se isso fizesse muito sentido para mim. Tem esse absoluto todo indiferenciável, uma rede é jogada nele, e aí as coisas aparecem como que sendo divididas. Sabe quando a gente faz, por exemplo, uma gelatina e larga uma rede assim em cima e ela corta tudo aquilo em partes? Então, a multiplicidade aparece, mas não deixa de ser o todo, né? Mas aparecem as coisas múltiplas, e a nossa percepção desse universo como múltiplos é a vidya. A nossa enganosa percepção de ver aquilo como, e devido à nossa percepção dual, de ver aquilo como multiplicidade de objetos, é a vidya. E nesse sentido, a vidya é Maya. Entenderam? Não. Mas a gente vai conversando, vamos tentar ir andando.